E aí, pessoal, boa noite. Agora falaremos sobre direito constitucional. No último encontro de teoria, nós iniciamos o artigo 5º da Constituição Federal e falamos sobre os 10 primeiros incisos deste artigo. Daremos continuidade agora, falando sobre mais incisos, tá? E lembrando que é preparação para a prova do Senado Federal em março. Inciso 11º, ou seja, o inciso 11, ele diz o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em algumas situações: flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Esse princípio é o princípio da inviolabilidade domiciliar. É importante que essa alcança não só a residência do indivíduo, mas também o local onde exerce a profissão. Então, por exemplo, o bar é considerado aí um domicílio profissional, né? O escritório. Aquela pessoa que viaja e mora muito em hotel, o quarto do apartamento engaja aí a inviolabilidade domiciliar. Quando a gente lê esse artigo, nós podemos tirar algumas observações, né? Quando que se pode penetrar dentro de uma residência? Ou quando que se pode penetrar na casa de um indivíduo? Nós falamos, pode-se penetrar quando houver o consentimento do morador. Pode-se penetrar quando tem o seu consentimento sob ordem judicial apenas durante o dia. Então, durante o dia, sob ordem judicial, pode-se adentrar dentro da residência. A qualquer hora, sem consentimento do indivíduo, em caso de flagrante delito ou desastre, ou ainda para prestar socorro. É importante destacar que sobre esse inciso, o STF, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, considerou válida uma ordem judicial que autorizava o ingresso de autoridade policial no estabelecimento profissional durante a noite. Para quê? Para instalar equipamentos de captação de som, ou seja, de escuta. O STF considerou tais medidas que podem ser executadas sem o conhecimento do investigado. Por quê? Isso seria impossível durante o dia, né? Então o STF considerou isso legal. Então esse artigo, inciso 11, trata-se do quê? Da inviolabilidade domiciliar. Passamos agora para o 12, inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. O dispositivo constitucional trata da inviolabilidade das comunicações, assim como fez com a inviolabilidade domiciliar. A Carta Magna estabeleceu uma exceção a esse direito, ao possibilitar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas quando atendidos em 3 requisitos. Quais são eles? Lei que preveja as hipóteses e na forma com que essa deve acontecer, existência de investigação criminal ou instrução processual penal e, finalmente, a ordem judicial. Saibamos, nós já recordamos isso há muito tempo, não há direito absoluto. Então, admite-se, mesmo sem prévia previsão expressa na Constituição, a interceptação das correspondências e das comunicações telegráficas e de dados, sempre que a norma constitucional esteja sendo usada para acobertar a prática de ilícitos. Isso porque a Constituição não pode servir como quê? Como um amplo protetor da ilicitude. Okay? Uma outra jurisprudência importante para as provas de concurso, que a gente deve orientar, é que o Supremo Tribunal Federal ele entende que, uma vez obtidas provas mediante quebra do sigilo das comunicações telefônicas com base no dispositivo constitucional, essas podem ser usadas também em processos de natureza administrativa. Assim, por exemplo, caso uma escuta telefônica resulte em prova de que um auditor fiscal da Receita esteja recebendo dinheiro para despachar mercadoria, por exemplo, além dessa prova ser usada no processo penal do crime,
referente a essa prática pode ser usada também pela Corregedoria da Receita quando do processo administrativo, destinado a apurar o ilícito e determinar a correspondente penalidade administrativa. Ok? Então já falamos sobre inviolabilidade domiciliar, inviolabilidade das correspondências, a questão da quebra do sigilo telefônico. Passamos agora para o 13, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabeleceu. Essa é uma norma constitucional de eficácia contida, que trata da liberdade de atividade profissional. Essa dispõe o quê? Que na inexistência de leis que exijam qualificações para o exercício de determinada profissão, qualquer pessoa poderá exercê-la. Entretanto, existente a lei, a profissão só poderá ser exercida por quem atender às qualificações legais. Até teve uma mudança atualmente na questão da legislação do jornalismo, né? Do profissional jornalista. Depois é importante vocês pesquisarem sobre isso, falar um pouquinho sobre essa questão da lei. Né? Então é importante deixar claro que a profissão só poderá ser exercida somente se atender às qualificações legais existindo a lei. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Esse inciso ele tem dois desdobramentos. Atentamos aí. Assegura o direito de acesso à informação, né? Desde que não fira outros direitos fundamentais. E resguarda os jornalistas, possibilitando que estes obtenham informações sem terem revelado sua fonte. Porque isso não fere a função do jornalismo. Né? Então não há conflito, todavia, com relação à redação anonimato. Caso alguém seja lesado pela informação, claro que o jornalista se responsabilizará por isso, ele responderá por isso. Né? O inciso 15, que nós vamos tratar mais adiante, falará um pouco sobre habeas corpus. Né? Mas vamos para o 14, por exemplo. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido que prévio aviso à autoridade competente. Esse inciso é muito cobrado em provas. Né? Do que você precisará lembrar? Então vamos lá. O que você precisa lembrar desse inciso? Né? Que o direito de reunião ele abarca que esse direito tem fins pacíficos, ou seja, a ausência de armas. Outra característica, deverá ser realizado em locais abertos ao público. Outra característica, não poderá haver frustração de outra reunião convocada anteriormente no mesmo local. Ou seja, não pode ter o quê? Conflito aí de reuniões no mesmo local. Não é necessário autorização. O que é necessário? Aviso. Galera, isso cai muito em prova. Até uma questão que caiu na prova do Ministério Público do Rio de Janeiro no ano passado, no final do ano, falava sobre isso. Né? É necessário uma autorização, porém, é necessário o quê? Aviso prévio. Então anote aí. Autorização, neca de pitibiriba, mas aviso prévio, sim. É importante a gente destacar também que o direito de reunião ele é protegido por mandado de segurança, não por habeas corpus. Tá? Então anote aí. Quem protege o direito de reunião? Mandado de segurança, porque é um direito líquido e certo. Ok? Inciso 17. Lembra que nós vamos pular aí o inciso 15 e 16. Nós vamos para o inciso 17. Depois nós vamos falar mais vamos aprofundar os outros incisos. Inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a caráter paramilitar. 18. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se aí, no primeiro caso, qual que é o primeiro caso?
solução, né, trânsito em julgado. Então vamos lá, vamos resumir esses 3 incisos, 17, 18 e 19. Liberdade de associação ampla, independe de autorização dos poderes públicos, que também não podem interferir no seu funcionamento. Não pode ter uma interferência estatal. As associações só podem ser dissolvidas por decisão judicial transitada em julgado. Além disso, suas atividades só podem ser suspensas por decisão judicial. Neste caso, não há necessidade de trânsito em julgado. A criação de cooperativas poderá depender de autorização, na forma da lei. As associações, jamais. Então, a autorização cooperativa pode depender. Associação, jamais. Então, anote isso. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Não tem muito o que a gente falar nesse inciso, né? Mas o que a gente tem que deixar claro é que é o seguinte: ninguém é obrigado a se associar, ou seja, filiar-se a um partido político, ou até mesmo permanecer associado, né? Então, se porventura for cobrado isso na prova, é essa literalidade aí. Inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicial. O que é uma entidade associativa? É um conjunto de associações, né? O que nós temos aqui? O Instituto da Representação Processual. Trata-se do instrumento pelo qual a associação, quando autorizada expressamente, pode representar seus filiados, atuando em nome destes e na defesa dos seus direitos. O representante processual não age como parte do processo. Ele é apenas em nome da parte, a pessoa representada. Nesse sentido, a representação processual difere da substituição processual. Nesta, o substituto é parte do processo, agindo em nome próprio, na salvaguarda do seu direito alheio. O substituído, por sua vez, deixa de ser, sofre apenas os efeitos da sentença, não está no processo. A sentença faz coisas julgadas tanto para o substituto quanto para o substituído. E na Constituição não há referência à substituição processual no inciso 70 do artigo 5º. Nós trataremos do tema com mais profundidade quando a gente falar desse inciso, ou seja, lá para frente, está muito longe. Então agora nós vamos falar sobre aí 3 incisos juntos, que é o 22º, o 22, que é garantia do direito de propriedade. 23. A propriedade atenderá à sua função social. 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então, nesses 3 incisos nós vamos estudar em conjunto, né? Ele fala sobre o quê? Sobre o direito de propriedade, que também é uma norma constitucional de eficácia contida. Ou seja, ele tem uma atuação restritiva por parte do poder público. Como todos os direitos fundamentais não é absoluto, é necessário que o proprietário dê à propriedade sua função social. Entretanto, mesmo sendo relativo, a Constituição não poderia deixar de estabelecer certas proteções a esse direito. Desse modo, lá no inciso 24 do artigo 5º que nós estamos falando, garante-se o quê? Que a propriedade, se a propriedade estiver cumprindo a sua função social, só poderá haver desapropriação com base na tutela do interesse público em 3 hipóteses: necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. A indenização nesses casos, ressalvadas algumas exceções determinadas constitucionalmente, ela se dará mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Prévio. Depois, não é prévia, é antes. Okay? Já no caso de descumprimento de sua função social, ou seja, a propriedade não tem essa função social, a intervenção estatal representará uma sanção ao proprietário. Por isso, a indenização ela vai se dar por meio de quê? De dívida, de títulos da dívida pública. Então é importante a gente destacar ainda que ambas as hipóteses, ou seja, atendida ou não atendida a função social, há indenização. Essa só não ocorre em um caso.
da expropriação de terras usadas para o cultivo de plantas psicotrópicas, porque tem-se aí uma chamada desapropriação confiscatória, que está prevista lá no artigo 243, está muito longe para a gente falar sobre isso, né? Então, tanto função social atendida ou não à indenização, né? Atendida a função social, o que nós temos? Só revisando aí. Se atendeu a função social, nós temos uma prévia e justa indenização, né? Já se houver o descumprimento, a intervenção será a função proprietária por meio de títulos de atividade pública, de dívida pública, desculpa. Inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Então, está a propriedade particular. Houve um perigo público. A autoridade pode usar. A indenização ulterior é absoluta? Não. Se houver dano. Só se houver dano à indenização. Esse inciso, ele trata da requisição administrativa, que ocorre quando o poder público, diante de perigo público iminente, utiliza seu poder de império, ou seja, de coação, para usar bens ou serviços de particulares. Fatiando seu artigo, para a gente compreender melhor, o que nós temos? Em caso de iminente perigo público, o Estado pode requisitar a propriedade particular. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, houve uma enchente, né, está havendo uma enchente com várias cidades de Minas, né? A prefeitura, vamos supor, de Uberlândia, ela pode requisitar o uso de uma casa que tenha permanecido intacta, para abrigar aqueles que não têm onde ficar. Qual o perigo público iminente que justifica tal ato? Qual que é o perigo? No exemplo dado, a possibilidade de a população adoecer, morrer por falta de abrigo, entendeu? A requisição ela é compulsória para o particular, devido ao poder de império do Estado. Então veja que o interesse público, o socorro às pessoas desabrigadas, é maior que o particular, inconveniente de ter a casa cedida ao poder público gratuitamente. Por isso, o último cede lugar ao primeiro. A propriedade continua sendo do particular, óbvio. É apenas cedida gratuitamente ao poder público. O titular do bem só é indenizado se houver do dano. No exemplo que a gente citou, o Estado não teria que pagar aluguel proprietário pelo uso do imóvel, que está previsto na Constituição, a utilização. O perigo público deve ser iminente, ou seja, deve ser algo que acontecerá em breve. Então, no exemplo que a gente deu, o Estado, né, não pode requisitar a casa já na estação seca, baseado na possibilidade de uma enchente ocorrer vários meses depois, que não tem nexo nisso. Então, assim, concluindo o que a gente está estudando sobre esse inciso, destaca-se que, segundo o STF, o Supremo Tribunal Federal, não é possível, devido ao modelo federativo que o Brasil adota, que um ente político requisite administrativamente bens, serviços e pessoal de outro. Tal prática vai ofender o Pacto Federativo. Além disso, o artigo 5º, inciso 25 da Constituição, limita o alcance da requisição administrativa à propriedade privada, não cabendo o que? A extrapolação para os bens e serviços públicos. Então nós vamos encerrar esse encontro, falamos aí de 15 artigos até 15 incisos até o inciso 25. No próximo encontro de Direito Constitucional do artigo 5º, iniciaremos com o inciso 26, que vai falar sobre a pequena propriedade rural. Ok? Bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.